Bem, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos dar continuidade aí onde a gente parou, né, nas aulas presenciais, que é o estudo da unidade 1 ainda, né? Agora vamos ver o capítulo 4, que fala sobre radiciação, sobre radicais, né? Aí no livro de vocês é na página 36, a partir da página 36. Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação, né? A gente já viu isso em séries anteriores, no oitavo ano a gente viu isso também. Por exemplo, o que é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque se eu pegar 2 e elevar ao quadrado, vai dar igual a 4. Então, assim como a adição é a operação inversa da subtração, a multiplicação é a operação inversa da divisão, a potenciação também é a operação inversa da... A radiciação também é a potenciação inversa da potenciação. Então, na raiz temos isso aqui, né? Isso aqui é chamado que raiz n de raiz n de a igual a b. Isso aqui é o radical, né? O símbolo do radical. Esse a aqui é o radicando. O n é o índice do radical, né? O n é chamado de índice. O a é chamado de radicando. E o número b é chamado de raiz. O b é a raiz. Isso não é nada novo para você, né? A gente já viu isso também em séries anteriores. Ano passado a gente viu isso. A raiz quadrada de um número positivo a é o número positivo que é elevado ao quadrado de a. Então, aqui, ó, a raiz quadrada, que no caso do 9, vai ser o número positivo que é elevado ao quadrado de igual a 9. Certo? Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque se eu pegar 3 e elevar ao quadrado, vai dar 9. A raiz quadrada de 1 é 1. Se eu pegar 1 e elevar ao quadrado, vai dar 1. A raiz quadrada de 1 quarto vai ser 1 meio. Se eu pegar 1 meio e elevar ao quadrado, vai dar 1 quarto. E assim por diante. A raiz quadrada de 36. 6, se pegar 6 ao quadrado, vai dar 36. E assim por diante. A raiz quadrada de 0. 0, né? Se eu pegar 0 ao quadrado, é 0 vezes 0, que é 0. A raiz quadrada de 9, 25 avos. Vai ser 3 quintos. Se eu pegar 3 quintos e elevar ao quadrado, vai dar 9, 25 avos. A raiz quadrada de 49, 7. Se eu pegar 7 ao quadrado, 49. E assim por diante. A raiz quadrada de 1,21, número decimal, né? Vai ser 1,1. Se eu pegar 1,1 ao quadrado, isso vai dar 1,21. A raiz quadrada de 0,04 é igual a 0,2. Se eu pegar 0,2 e elevar ao quadrado, vou encontrar 0,04. E assim por diante, né? A raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Né? Se eu pegar 2,5 ao quadrado, vai dar 6,25. Então, raiz enésima de A, né? Essa raiz enésima é qualquer raiz que eu imaginar, né? Qualquer raiz que eu imaginar sendo maior do que 1, né? Sendo n aqui um inteiro, né? Maior do que 1, inteiro positivo, um número natural maior do que 1. Posso imaginar qualquer raiz. Então, esse n aqui, a raiz enésima, qualquer raiz que eu imaginar. Se eu imaginar 2, raiz quadrada, 3, raiz cúbica, 4, raiz quarta, 5, raiz quinta, né? E assim por diante. Então, já vimos isso aqui, né? Isso aqui é o radical, isso aqui, esse A é o radicando, e esse N é o índice, né? E o B é a raiz enésima de A, né? Esse número aqui vai depender de quem é esse radicando e também de quem é o índice aqui. Tá?
Nada novo para vocês isso aqui. Então, assim como lá na potenciação a gente viu, o radical também tem suas propriedades, né? Suas propriedades também. Aqui, ó. Se eu tiver aqui um produto de dois radicais, eu posso escrever aqui um radical com um produto aqui dentro do radicando. Aqui, se eu tiver aqui, isso se ele tiver o mesmo índice, né? Raiz n de A vezes raiz n de B, certo? É igual, eu posso escrever isso aqui como os radicais têm o mesmo índice, né? Eu posso escrever como um só radical. Raiz n de... Aí pego os radicandos e coloco ele dentro de um só radical. A, aí vai com a raiz n de AB. Tá? Isso é um produto de radical. Um produto de radical pode ser escrito como um radical cujo radicando aqui tem um produto dentro dele. E a divisão, quociente de dois radicais, né? Raiz n de A sobre raiz n de B, que é um quociente, né? Essa fração indica uma divisão. Então, raiz n de A sobre raiz n de B. Eu posso escrever também isso dentro do som radical. Raiz n de A sobre B. Lembrando que esse B tem que ser diferente de zero, né? Porque o B aqui é uma função de divisor. Eu não posso ter um divisor igual a zero. Que é potência, né, de um radical. Raiz n de A elevado a m. Né? Eu posso escrever isso como raiz n de A elevado a m. Tá? Então, se eu tiver aqui um radical elevado a um expoente, né, a única coisa que vai alterar aqui eu vou pegar esse expoente aqui do radicando, que no caso é 1, e multiplicar por m, que vai dar 1, no caso 1 vezes m. Então, raiz n de A elevado a m pode ser escrito como raiz n de A elevado a m. Né? O expoente aqui, no caso, vai ficar em cima só do radicando. Tá? É radical de radical. Né? Se eu tiver aqui um radical dentro de outro radical, raiz n de raiz m de A, eu posso conservar um só radical e multiplicar os índices. Né? N vezes m, os índices radicais. E eu posso aqui também pegar um radical, raiz n de A elevado a m. Né? Eu posso também reescrever esse radical de outra forma. Né? Escrever esse radical, procurar aqui um radical semelhante. Eu posso pegar esse índice, esse m, e multiplicar por o mesmo número p, certo? E obter assim um outro radical. Eu posso fazer isso também. Raiz n de A elevado a m. Eu posso conservar o radical, conservo o radicando, aí posso multiplicar esse n por um número p e esse m por o mesmo número p, certo? Assim eu posso reescrever o radical de outra forma, multiplicando por o mesmo índice e índice do radical e expoente do radicando por o mesmo número. Posso fazer isso. E aí tem só para reforçar, né? Só para reforçar as propriedades dos radicais, né? Essa nomenclatura, a gente já viu isso, como é que se lê isso aqui, né, em aulas anteriores, né? Se A, lembrar, se A pertence aos reais não negativos, né? B pertence aos reais não negativos, M pertence aos inteiros e N pertence aos naturais não negativos, P pertence aos naturais não negativos, temos, né? Então, só reforçando o que a gente já viu, né? Isso aqui a gente já viu agora há pouco, só que é um produto de radicais, eu posso escrever dentro de um só radical, né? Sendo o radicando um produto, aqui é o exemplo, né? Vamos ver um exemplo aqui no caso da primeira propriedade. Raiz cúbica de 5 que multiplica vezes, né, raiz cúbica de 2. Né? Lembrando que na multiplicação de radicais, eu só posso multiplicar eles se eles tiverem o mesmo índice. Raiz cúbica, índice é 3. Então, escrevo só um radical, raiz cúbica de... Aí,
vou pegar os radicandos e multiplicar ele, colocar ele aqui dentro de um só radicando, dentro de um só radical. Tá? A raiz cúbica de 5 vezes 2. E aí 5 vezes 2 é igual a 10. Aí fica isso aqui. Raiz cúbica de 10. Aqui eu tenho um exemplo, né, sobre como escrever, multiplicar índice de um radical e o expoente do radicando por um mesmo número P. Tá? Número natural positivo, né? Positivo. Então, vamos ver como é que fica aqui. Eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, posso pegar índice do radical 3 e expoente do radicando 2 e multiplicar por o mesmo número. Vou pegar aqui o 2, né? Multiplicar ambos por 2. Índice do radical e expoente do radicando por 2. Aí vai ficar, conserva o radical, né? Aí 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 2, 4. Então, o resultado vai ficar isso. Raiz sexta de 5 elevado a 4. Apliquei a propriedade. Peguei índice e expoente do radical, multipliquei por 2, obtive um outro radical. Agora aqui eu tenho a quociente, né, de radicais. Eu posso pegar um radical e dividir e escrever um radical. Posso pegar um radical onde o radicando é um quociente e dividir ele também, né? Dividir ele em dois radicais. Ou vice-versa, né? Viu isso? Lembrando que o B tem que ser diferente de zero. Esse B aqui. Então, um exemplo aqui. Eu tenho raiz quarta de 5 terços. Né? Eu posso separar isso aqui, né? Posso escrever como raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 3. Da mesma forma, posso faltar aqui, né? Se eu tiver isso aqui, dois radicais dividindo aqui um com o outro, lembrando que eles têm que ter o mesmo índice, né? Aí eu posso pegar essa divisão de radicais e escrever aqui como um radical cujo radicando é um quociente. Tá? Aqui eu tenho o exemplo D aqui é sobre uma potência, né, de radical, né, um radical que tem elevado a um expoente. Então, eu posso... Vamos ver um exemplo aqui. Raiz cúbica de 8 à quinta. Raiz cúbica de 8 à quinta. Aí, mas isso aqui não está exatamente elevado a um expoente, né, como está aqui. Sim, mas eu posso pegar esse 8 aqui, ó, e fatorar ele. Se eu fatorar o 8, né, se eu fatorar o 8, só usar bem aqui minha canetinha aqui. Se eu fatorar o 8, né, se eu decompor o 8 aqui, esse 8, certo? Eu posso dividir por 2, né? Vai dar 4 por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Então, esse 8 pode ser escrito como 2 elevado ao cubo, né? Então, foi isso que ele fez aqui, ó. Então, foi isso que ele fez aqui, né? Ele reescreveu, né? Eu tinha aqui, inicialmente, raiz cúbica de 8 à quinta, tá? Aí ele reescreveu isso aqui de forma diferente, né? A gente viu que quando esse expoente aqui, ele pode ser escrito, essa expressão pode ser escrita dessa forma, raiz cúbica de 8 elevado à quinta, tá? Aí aqui, o que ele fez? Ele fez a decomposição do 8, né? O 8 decomposto em faturas primos, né? Dá 2 elevado ao cubo, tá? Aí reescreveu aqui novamente, né? Raiz cúbica de 2 ao cubo elevado à quinta, né? Ele pegou esse índice aqui, esse expoente aqui do radicando,
Escreveu aqui fora. Beleza, com isso, nós vamos ver isso aqui em simplificação de radicais, que quando eu tenho um radical que tem índice igual ao expoente do radicando, ele pode ser eliminado. Esse radicando pode ser eliminado, pode ser jogado para fora do radical. Certo? Pode ser jogado para fora do radical. E foi isso que ele fez aqui. Ó. Quando esse índice do radical é igual ao expoente do radicando, tá? Eu cancelo, elimino eles, o que vai sobrar? Só 2. Aí 2 está elevado a quem? A quinta. Então fica 2 a quinta. Se eu pegar 2 elevado a quinta, é o 2 multiplicado 5 vezes, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, né? 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Tá? Então, eu posso usar essa expressão aqui para resolver também um probleminha envolvendo radicais. Tá? Outro exemplo aqui é quando eu tenho um radical dentro de outro radical, né? Radical de radical. Posso ter vários radicais dentro do outro aqui. Aí, quando eu tenho isso, eu posso só conservar o radicando e multiplicar os índices do radical. Aí vamos ver isso aqui. Ó. Raiz cúbica de raiz quadrada de 7 vai ser igual a... Eu conservo o radical, conservo o radicando e vou multiplicar os índices. Quem é aqui, o índice aqui desse primeiro radical? 3. Do outro, quando não aparece, né? 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, apliquei aqui essa propriedade, posso fazer isso. Ok? Então, é isso.